Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala sempre um pouco mais sobre macroeconomia, mas voltada ao mercado financeiro. E a gente sabe que a macroeconomia acaba fazendo preço no curto prazo nos ativos de bolsa e também nos ativos de renda fixa. E até por isso a gente vê pessoas já montando posição, pensando naquele trade eleitoral do ano que vem. Então, nessa semana, a gente colocou lá no Twitter, né, o antigo X, essa enquete aqui, falando o seguinte: considerando o início de ciclo de corte de juros e troca de governo em 2026, quem sobe mais, a Bolsa ou Renda Mais 2065, que é um título do Tesouro Direto que existe desde 30 de janeiro de 2023. Se você ainda não conhece, coloca lá, Renda Mais, dica de hoje, que vai aparecer vários vídeos aqui que eu já falei sobre ele. Tá? Aí a gente perguntou isso e as respostas foram bem interessantes. Então a gente trouxe esse vídeo exatamente aqui para a gente poder mostrar cálculos de qual deles deve ser mais interessante. Logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, comente lá embaixo qual dos dois você acha melhor, mas tenta fazer isso antes de ver a resposta do vídeo. Bom, gente, para começar esse vídeo de hoje, eu acho que é interessante a gente falar sobre uma teoria que ainda é muito difundida no mercado financeiro, que é a teoria de risco versus retorno. Né? A gente pode falar da teoria de alocação de portfólio do Markowitz, lá que inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1958 ou em 1962, agora eu não lembro exatamente. E podemos falar sobre o índice Sharpe também. Enfim, né, o William Sharpe era discípulo do Markowitz, por exemplo, e a gente tem aí um conceito, né, entender o que é risco e o que é retorno. Né? Então, risco nada mais é do que a incerteza associada a um investimento. Então, por exemplo, se você investe na caderneta de poupança, a tua incerteza é muito pequena. Você sabe que você vai receber hoje 70%, hoje 0,5% mais TR. Né? Quando a taxa de juros cai, você sabe que você vai receber 70% da Selic. Se você investe no CDB do bancão, 100% do CDI, você sabe que você vai receber 100% do CDI. Então você tem menos incerteza associada a esse tipo de investimento. Na hora que você faz um investimento em uma empresa da bolsa, né, em uma ação ou em um fundo imobiliário e etc., o que acontece é que você acaba tendo mais incertezas. Né? Aquela gestão pode não conseguir fazer com que a empresa entregue resultado, a taxa de juros do país pode subir, o endividamento daquela empresa pode acabar tornando ela uma empresa que não seja lucrativa ou que não seja rentável. Enfim, existe uma série de situações que podem fazer com que aquela empresa não entregue os resultados esperados. Então, o risco está relacionado com a incerteza. E quanto mais risco, mais retorno você precisa esperar por esse investimento. Então, o investidor, se ele for racional, ele vai investir em renda fixa 100% do CDI, por exemplo, apenas no momento que ele quer ser conservador. E no momento em que ele enxergar que tem um potencial de retorno muito maior em outros ativos, ele vai topar correr esse risco se essa relação estiver favorável. Tá? Esse risco ele é calculado sobre a volatilidade dos ativos. Tá? Então, o que eu aproveitei para pegar aqui? Como o Renda Mais 2065 ele já tem um bom histórico, né? Ele já está desde 30 de janeiro de 2023, a gente tem já 400 e poucas variações diárias. O que eu aproveitei aqui foi para fazer esse gráfico daqui. Primeiro, eu quero mostrar esse gráfico taxa de compra do Renda Mais 2065. Amanhã aqui é que o título ele varia ao longo do tempo.
e o Tesouro Direto ele coloca para a gente na tabela a abertura, né? Ou seja, quanto ele estava pela manhã. Então a taxa é exatamente essa. Ele começou em 30 de janeiro de 2023 a uma taxa ali um pouco menor do que 6,50 e ele hoje está com uma taxa um pouco maior do que 7%. Isso passados aí em torno de 32 meses, né? 31 meses, mais ou menos. De janeiro de 2023 até agosto de 2025. Agora, quando essa taxa subiu, e a gente explicou isso no vídeo de quarta-feira, o que acontece com o preço de compra do Renda Mais? A gente vê aqui esse preço de compra tendo caído bastante aí, né? Na verdade, ao longo do período integral, ele rendeu 3,8% apenas. Ou seja, você ficou 31 meses com dinheiro parado, que poderia estar ganhando dinheiro no CDI, na bolsa e etc. Aí a gente vai ver que todos os outros indicadores renderam mais do que ele, e o Renda Mais acabou chegando aí só em 3,8%. Agora, poxa, Daniel, mas é renda fixa. Renda fixa, para mim, tinha que ir sempre para cima. Né? Poxa, por que isso não está acontecendo? Por que eu estou perdendo dinheiro com renda mais? É exatamente isso. Né? A renda fixa que ela vai sempre para cima é a renda fixa pós-fixada. É aquela renda fixa do CDB 100% CDI, da LCA 90% CDI, é daquela caderneta de poupança, ou seja, você investe um dinheiro e à medida que a taxa vai mudando, o teu rendimento vai mudando também. Então, 100% CDI hoje está rendendo 15%. Se amanhã o CDI cair para 2%, vai passar a render 2%. Esse tipo de investimento que é chamado pós-fixado, ou seja, ele é fixado após a mudança, ele tem realmente um perfil que a gente imagina que seja o da renda fixa, ou seja, de subir sempre. Agora, o título que tem um perfil mais pré-fixado ou híbrido, que é o caso desse Renda Mais, porque ele tem um IPCA mais uma taxa de juro, e essa taxa de juro é pré-fixada, né? IPCA mais 7,08. Esse 7,08 é pré-fixado. E você está fixando essa taxa até o vencimento dele. O vencimento desse título do 2065 é em 2084. Então imagina, você está fixando uma taxa por 60 anos nesse momento, por uma taxa média, por um período médio de 50 anos, porque em 40 anos você vai começar a receber parcelas mensais. O que eu gosto sempre de falar nesse sentido é que na hora que você tem esse título do Renda Mais pré-fixado por tanto tempo, ele tem uma volatilidade bastante grande. E eu calculei a volatilidade desse título ao longo do tempo. Por quê? Porque eu quero depois comparar contra as volatilidades dos ativos de bolsa. Né? Então eu pego esse quadro de volatilidade do Renda Mais 2065, que é a medida de risco, calculada sobre as variações diárias, variações semanais, variações mensais e variação anual, que a gente tem do Renda Mais 2065. Então, eu vou usar aqui, né, principalmente a variação semanal. Tá? Então, a variação semanal do Renda Mais 2065, 6,83%. Tá? Então, é esperado que esse título, tá, ele varie ao longo de uma semana 6,83% de acordo com a curva normal, ou seja, 68% das vezes, porque é um desvio padrão isso, vai render, vai variar em torno de 6,83%. Ou seja, ele pode subir 3,4 e cair depois 3,4 e encerrar 3,4 abaixo, né? Subir 6,83. Agora, tem ainda semanas que vão ter rendimentos ou quedas muito maiores do que essa. Né? Porque você tem 1% de chance de ter 3 desvios padrões de acordo com a curva normal, que não vem aqui ao caso eu ficar dando a explicação toda técnica. Tá? Se vocês quiserem hoje, vocês vão lá no Google ou vocês entram na inteligência artificial e procuram sobre a teoria de Gauss, a curva normal, modelo gaussiano e etc. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, o que a gente tem aqui?
que em uma semana, se você tiver nesse 1%, esse ativo poderia render 3 vezes desvio padrão, ou seja, poderia render mais de 20% em uma semana ou poderia cair mais do que 20%. Tá? Então, o que eu quero mostrar é que é um ativo muito, muito, muito volátil. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero aproveitar para trazer para vocês. E aí, eu acabei fazendo aí uma planilha também. Aqui, por exemplo, só para vocês terem uma olhada, o Ibovespa aqui, tá? Eu fiz também esse cálculo, tá? E a gente percebe aqui, ó, semanalmente, desde aquele 30 de janeiro de 2023, os dados da parte de Bolsa de Valores. É um dado que vem da Economática, o dado do Renda Mais é um dado que vem do Tesouro Direto, do site do Tesouro Direto, e a gente vê aqui que na variação semanal, né, o Ibovespa está em 1,83%, mas a gente vê que o Ibovespa cresceu aqui nesse gráfico. Agora, antes de continuar, eu quero aproveitar para deixar claro para vocês uma coisa. Quando a gente fala que, de acordo com a teoria da relação risco versus retorno, o ativo que tem mais risco, ele tem maior potencial de gerar um maior retorno, isso não significa, isso é diferente de falar que ele vai gerar o maior retorno. São coisas distintas, tá? Por quê? Porque o potencial retorno de algo que é volátil, você não sabe qual vai ser o retorno final. Ele é um retorno potencial. Por isso você está correndo risco. Se você não quer correr tanto risco, como é o caso do CDB 100% CDI, você vai ter um potencial retorno com uma variação menor. Tá? E mesmo assim ele vai ser um potencial retorno. Tá? Então, o que acabou acontecendo aqui no nosso estudo? Né? A gente vê aqui nessa imagem que o Renda Mais 2065 ele rendeu apenas 3,898%. E a volatilidade dele, que está nessa outra coluna aqui, ó, 3,06%. Ah, não, 3,06 não, é 6,83, que eu estou botando volatilidade semanal. É mais do que os outros, tá? É 6,8. Tá errado esse último dado aqui. O Ibovespa, nesse mesmo período, de 31 de janeiro de 2023 até 28 de agosto de 2025, rendeu 28,39%. Volatilidade semanal, 1,83%. Né? O índice de dividendos, 40%. Volatilidade semanal, 1,70%. Né? O índice de small caps aqui, olha só, 8,73% de rentabilidade e volatilidade 2,47%. Aí você vai olhar esse gráfico e vai falar assim, Daniel, então a teoria está toda errada. Os ativos que têm maior volatilidade renderam menos. Né? Ó, o Renda Mais 2065 rendeu menor do que todos, é o que tem mais volatilidade. O segundo que rendeu menos é o índice Small Caps. É o que tem a segunda maior volatilidade. O índice de dividendos foi o que rendeu mais, é o que tem a menor volatilidade. Então está errado. Quanto menor a volatilidade, maior o meu retorno. Tá? É por isso que eu falo que o retorno é potencial. O que aconteceu no Brasil ao longo desses últimos 2 anos e meio? Né? A gente teve uma alta de taxa de juros, a gente teve um agravamento do cenário fiscal brasileiro, fora a questão global, que não é uma questão simples, que inclusive trouxe aí juros para cima no mundo todo, e o Brasil ainda é muito dependente de exportação de commodities, e a gente sabe que os preços das commodities estão caindo. Né? Então, quando eu falo que é um potencial de retorno, é exatamente isso. Nessa janela especificamente, né, desde o início do Renda Mais 2065, que é quase a mesma janela do governo Lula, a gente vê que não funcionou a teoria de risco versus retorno. Né? A gente viu que quem tem menor volatilidade acabou performando mais. Isso porque o mercado focou mais em ativos avessos ao risco. Ele investiu em ativos que tenham menor volatilidade. Se eu tivesse colocado o CDI aqui, provavelmente ele teria rendido mais do que os outros. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Mas para contrabalançar isso,
eu gosto sempre de mostrar que sempre existem as suas exceções. Então eu fiz essa outra imagem aqui, incluindo o índice imobiliário. O índice imobiliário, normalmente, ele é visto pelo mercado como um índice que tem mais volatilidade ainda do que o índice small cap. Por quê? Porque o índice imobiliário ele é suscetível aos juros duas vezes. A empresa está suscetível aos juros na dívida dela. Na hora que ela toma um empréstimo, essa empresa, se o juro subir, ela passa a pagar mais dívida. Por outro lado, se os juros subirem, provavelmente vai ter menos pessoas querendo comprar aquele imóvel que aquela construtora, por exemplo, está querendo vender. Né? Ou vai querer não abrir uma loja num shopping, por exemplo. Todas essas empresas estão no índice imobiliário. Então, o índice imobiliário, assim como o varejo também, ele é suscetível aos juros duas vezes. Tanto pelo cliente que compra quase sempre no financiamento, quanto pela empresa na hora do endividamento. Então, ele acaba sendo mais volátil do que o restante dos índices. E a gente vê que o índice imobiliário nesse mesmo período subiu 70%, e ele não é o que tem maior volatilidade, né? A maior volatilidade ainda é o Renda Mais 2065. Então agora, voltando aqui para mim, eu quero aproveitar e falar para vocês o seguinte, que olhando a teoria de risco versus retorno, se a gente pensar em janelas do longo prazo, de 10 anos, 15 anos e etc., fatalmente o Renda Mais deve render mais do que os outros índices, porque ele tem uma volatilidade maior. Você vai estar talvez mais confortável porque você está investindo em renda fixa, mas essa renda fixa ela tem uma variação maior do que a renda variável, como a gente mostrou aqui. Tanto é que ela passa às vezes 3 anos tendo um retorno negativo enquanto a bolsa está subindo. Tá? Agora, um ponto que é importante da gente falar é que a bolsa ela é um olhar da economia. Né? Então a gente nunca sabe quando vai ter um bull market muito grande, né? Onde vai ter igual aquele boom das commodities lá de 2003 a 2008 da China, né? Ou mesmo 2016 a 2021 aqui no Brasil, né? E no restante do mundo também. E a Bolsa de Valores, sendo um olhar da economia, a gente sabe que a Bolsa de Valores, em um dado momento, as empresas podem crescer muito rápido o lucro delas e as bolsas podem disparar muito mais rápido do que o Renda Mais 2065. Tá? E até pela distribuição aí, variação das rentabilidades, eu acho que faz sentido a pessoa não escolher A ou B. Né? O que a gente sempre fala, é importante você ter uma alocação. Agora, olhando na frieza dos números, o Renda Mais tem um potencial, e eu repito a palavra, potencial retorno maior do que os ativos pelo fato dele trazer a valor presente, tá? Um juro que dura aí 60 anos até o vencimento ou 50 anos de duration médio. Tá? E lembrando ainda que, tá, para facilitar a visualização de vocês, hoje o Renda Mais negocia R$ 172. O valor de face desse fundo, ou seja, se hoje for desse título, se hoje fosse o vencimento, seria R$ 4.532. Ou seja, no vencimento, esse título vale R$ 4.532, mais toda a inflação do período. Enfim, é isso. Abraço, bons investimentos. Sim, esqueci de uma coisa. A gente está com as últimas vagas abertas da nossa estratégia Checkmate para você que quer aprender de uma vez por todas a ganhar dinheiro com opções. Só que ao invés da gente fazer um curso para vocês aprenderem, que é chatíssimo às vezes, porque você não tem tempo para ficar olhando, você tem que descobrir as coisas, etc., a gente tem uma assinatura, que é a estratégia Checkmate, que a gente já faz as operações e você só precisa copiar essas operações no momento que a gente coloca. Tá? E aí você vai passar a gerar renda e gerar muito dinheiro com opções também. A gente fala gerar renda porque o foco principal é renda, mas a gente tem operações estratégicas também com o objetivo de crescer mais rápido o patrimônio. Tá? Eu sempre acho que a renda é a forma de você crescer o patrimônio. Você cresce a renda,
você reinveste, aí o teu patrimônio vai crescendo. Mas enfim, a gente tem estratégias também para crescimento do patrimônio de forma mais, entre aspas, convencional. Abraços, bons investimentos, o link está na descrição aqui desse vídeo. Se você quiser conhecer mais os nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no @dica de hoje _7. No Twitter, essa questão aqui que a gente colocou lá, @dica de hoje 7. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o like, se inscrevam no canal, comentem lá embaixo. E não deixem de compartilhar também nos seus grupos e às vezes até marcar a gente lá no Instagram, que é bom, a gente reposta, a gente gosta muito de ver essa interação com o público. Abraços, bons investimentos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.